uma realidade, vamos colocar assim, é um problema para os fotógrafos, não para o mercado. Vou colocar assim, problema para os fotógrafos, tá? É conseguir se diferenciar no mercado. Por quê? Porque todo mundo hoje tem uma fotografia muito parecida e uma comunicação muito parecida. Só que esse nível de parecimento está abaixo do que a gente poderia colocar como aceitável para o fotógrafo plano B, para o fotógrafo plano A e para o fotógrafo que é experiente. Por quê? Porque está todo mundo mais ou menos fazendo a mesma coisa, tanto na comunicação, tanto no trabalho, quanto no atendimento aos clientes. E isso está criando uma base para baixo. E para você que quer se diferenciar, que está buscando o espaço, isso é muito bom. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas está fazendo a mesma coisa e existe uma lacuna. E quando você consegue diferenciar o seu trabalho da grande maioria, consequentemente você já tem uma valorização dele. Mas só o trabalho, só a foto foda, só aquele negócio incrível que você vai produzir não é só o suficiente. Ele é uma grande parte da parada, mas não é o suficiente para você conseguir valorizar a sua fotografia. Então, se diferenciar dos outros é uma grande oportunidade que a gente vai falar hoje aqui. Uma outra coisa que a gente vai falar é passar confiança para o seu cliente. Por quê? Se você não passa confiança para o seu cliente, você não consegue valorizar a sua fotografia. Ninguém compra algo de uma pessoa que vende um produto de maneira insegura. Você compraria contrataria um dentista para mexer nos seus dentes se ele não te passa uma confiança do que ele sabe que ele vai fazer? Fica muito complicado. E aí, quando você não tem, talvez, essa segurança muito por se cobrar, sem ter tanto essa necessidade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e aí você não consegue passar essa confiança para o cliente não vê essa confiança em você, e aí a gente acaba desvalorizando a nossa fotografia, que não é algo interessante para ninguém. Então, nessa aula eu vou te mostrar como você pode passar um pouco mais de confiança para sua fotografia, para, logicamente, valorizar ela e conseguir novos resultados. Se você está aqui buscando esse conhecimento, é porque você quer novos resultados. Porque se tivesse 100% a parada, muito provavelmente você estaria numa live de investimento vendo onde você investir esse dinheiro que você está ganhando. Mas se hoje não é essa realidade, essa ação, essas coisas que a gente vai falar hoje vai fazer você conseguir novos clientes. E aí sim você poder viver de uma maneira mais confortável a fotografia e voltar a ter um pouco mais de prazer na hora de fotografar. Um pouco mais não. Lembra quando você começou, mano, que você entrava embaixo dos bancos e fazia toda aquela parafernália, ia, voltava, testava uma coisa, testava outra e fazia todos aqueles negócios? Exato, é ter essa vontade de novo, voltar a ter o prazer com a fotografia. A gente só vai conseguir valorizar nossa fotografia quando a gente nos valorizar, independente do momento que a gente esteja. É a gente aceitar o nosso momento, corrigir as lacunas, corrigir os erros que a gente está cometendo e fazer o melhor que a gente pode no momento que a gente está agora. E é isso que eu sempre proponho para os alunos. Independente da sua foto estar extraordinária ou não, aceite o momento que você está, saiba que você tem que melhorar, mas sempre confie no que você está fazendo agora. Por quê? Porque você vai ser sempre o cara, se você não confiar no que você está fazendo agora, você vai ser sempre o cara ou a cara que vai ficar, ai, mas se o meu equipamento fosse melhor, ai, mas se a cidade que eu morasse fosse diferente, maior, ai, se os meus clientes fossem menos travados, ai, se eu conseguisse atender pessoas mais ricas com dinheiro para comprar o meu trabalho, saca? Então, vamos entender que valorizando o nosso momento, o nosso trabalho e aceitar o que a gente tem que fazer no momento que a gente tem que fazer, vai te trazer resultados como esses 3, de inúmeros resultados que chegam praticamente todos os dias lá dentro da nossa comunidade. Eu vou só citar aqui, tem os outros aqui que vocês podem ver, mas ó, a Kelly tá super animada com o resultado do projeto dela que rendeu R$550. O Stevenson foi um fato interessante, que ó, ele vendia por pacote nos ensaios e não vendia muito. A partir do momento que ele começou a vender por foto, ele faturou R$800, mais do que ele cobrava por ensaio. A Karina aqui também, ó, ela se sentiu um pouco insegura, é isso que eu tô falando para vocês, ó, valorizar a fotografia. A Karina se sentiu insegura de cobrar 850, acabou fazendo por 500, tá? Essas paradas que a gente vai falar aqui hoje para que vocês não tenham essa insegurança de vender o trabalho. Olha aqui, tinha dado 850, mas a própria insegurança do fotógrafo fez com que ele cobrasse 500, não seja um mau resultado, é um bom resultado e sempre acreditando no que a gente está fazendo agora e nunca ficar esperando sempre
sempre o momento certo acontecer, a minha fotografia ficar maravilhosa para acontecer essas paradas, beleza? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo fotógrafo, toda fotógrafa passa pelo que vocês estão passando. E eu sou um fotógrafo que não nasci com conhecimento, eu sou um fotógrafo, não tô nos melhores casamentos, vivendo o lado confortável da fotografia, fazendo os melhores casamentos, tendo reconhecimento com os meus clientes do dia para a noite, tá? Então, eu passei a mesma coisa que vocês, que os clientes sempre colocavam na nossa cabeça. A gente sempre começa a colocar essas paradas na nossa cabeça, que os clientes só querem preço. Eu dava essas mesmas desculpas, tá ligado? Os clientes só querem preço. Ele vai ver, ele vai pegar o menor valor. Sempre quando o cliente volta, ele pede R$100 de desconto, R$200 de desconto, que é o valor do outro maluco, da outra maluca lá que quebrou. Essas são as coisas que a gente pensa. Muitas das vezes é o que acontece com a maioria dos fotógrafos por não ter aquilo que eu vou falar aqui hoje. E a gente sempre fica criando essas objeções, criando essas barreiras na nossa cabeça, como eu passei também, que os clientes só querem preço, é só a galera da panelinha da cidade, se você não é amiga da cerimonial, vou falar de brincadeira isso aqui, tá? Que nem Rede Globo. Rede Globo não me processa, é brincadeira, tem que fazer o teste do sofá, entrar na panelinha. Então, assim, vamos colocar e tirar essas paradas da nossa cabeça, por quê? Porque não é bem isso aqui. Ai, quanto que eu já ouvi isso, mano? Quanto que eu já ouvi isso? Os clientes da minha cidade sempre querem as mesmas fotos. O quanto que eu já ouvi isso dos fotógrafos do curso, dos fotógrafos que seguem o meu trabalho. E eu também passava por isso. Eu também achava que os clientes só queriam as mesmas fotos. Então, eu não tinha confiança no meu trabalho. Eu não acreditava que o meu trabalho poderia ser acima do que aqueles clientes estavam pedindo. Por quê? Porque eu me sentia inseguro. Eu não sabia o que falar sobre o meu trabalho, eu não sabia como defender o meu trabalho. Vocês sabem como defender o trabalho de vocês? Vocês sabem como vocês vão responder uma pergunta do cliente, caso seja mais técnica, caso seja mais direta, ao ponto dentro do evento dele? Algo que seja relacionado, por exemplo, à direção de pessoas. Eu vou até puxar aqui minha carinha. A gente fez um ensaio que eu até abri na aula anterior aqui para vocês, que se vocês não estavam aqui na aula anterior, é só pegar na playlist aí e voltar. Como dirigir pessoas mesmo sendo travado, se eu não me engano foi essa que eu mostrei. E eu fiz um ensaio há 2 semanas atrás, da Isa e do Ivo, que eu também mostrei as fotos lá, foi uma das últimas fotos que a gente publicou no meu Instagram. E ele tinha uma insegurança muito grande em como posar. Por quê? Porque ele teve uma paralisia facial e ele estava incomodado de como ele sairia nas fotos por causa daquela parada. Vocês estão prontos para responder sobre isso? Vocês sabem que ponto pegar, aonde falar? E aí que começa a mijar nas calças quando vai fazer um atendimento. Por quê? Porque a gente tem essa insegurança de falar sobre o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente não tem a segurança nele. A gente se sente muito inseguro por estar se comparando com as pessoas, por estar sabendo que poderia chegar um pouco mais longe e acaba literalmente mijando nas calças quando vai fazer um atendimento, mijando nas calças quando vai fazer um ensaio, que trava na frente do cliente, que não sabe onde posicionar, não sabe o que falar, saca? Então, todo mundo passa por isso. Então, você não é uma exclusividade, você não é uma agulha fora do palheiro dentro da fotografia. Todo mundo passa por isso e é por isso que eu tô aqui. Para não passar o famoso desodorante infedido e falar para você, se você não está conseguindo resultado, você não tem uma edição legal. Se você não está tendo resultado, é porque você não sabe posar pessoas. Se você não está tendo resultado, é porque você não sabe mexer no equipamento. O problema é um pouco mais embaixo, o problema é um pouco mais pessoal, em vez de vocês ficarem jogando para outras coisas que são técnicas. Se você fizer, você aprende, ok? Então, bora lá. Ó, eu separei algumas fotos que eu mostrei na aula anterior, que são essas fotos que eu fazia lá em 2010. Quando eu não tinha insegurança no meu trabalho, quando eu não confiava nele. Então, assim, eu não sabia dirigir, eu não sabia falar com os clientes, eu simplesmente colocava as fotos para o cliente, mas eu também tinha vergonha de postar. Ah, Rafa, você tinha vergonha de postar suas fotos? Eu tinha vergonha de postar porque eu me comparava com as outras pessoas e via que meu trabalho não era bom. Eu via que o meu trabalho não era perto daquilo que poderia ser, perto daquilo do que as outras pessoas estavam apresentando, e aquilo me travava. E isso fazia com que eu ficasse cada vez mais descontente com o meu trabalho. Por quê? Porque cada vez que eu ia produzir, eu me sentia insatisfeito, porque eu travava na frente do cliente, eu tinha que dar desconto no orçamento porque eu mijava nas calças, eu chegava na hora de ensaio, fazia umas fotos merda, ficava com medo de postar, com medo, sabe do quê? Dos outros fotógrafos.
Por quê? Porque eu estava me comparando com outros fotógrafos e na hora de postar as fotos eu pensava, vão me zoar no grupo. Olha a cagada que eu fazia, postar foto em grupo de fotógrafo. Mas enfim, ia lá e tava querendo reconhecimento, que nem vocês, mas eu não tinha uma estratégia, não tinha um caminho. Então eu ficava postando foto em grupo de fotógrafo e os caras debulhavam minhas fotos. E aquilo me deixava ainda mais inseguro. Então relaxa, peruca aí, que todo mundo já passou por isso, que é mais experiente, já passou. Você que tá no plano B, você que tá no plano A um pouco inseguro, tá passando por isso, é normal. Por quê? Porque você não tem um caminho. E aqui nós vamos passar o caminho para você. Ok? E o que eu vou falar agora é como eu superei essa parada. Como eu passei essa barreira, dessa desconfiança, desse medo, dessa insegurança de falar para os meus clientes, de mostrar o meu trabalho para os meus clientes e me sentir seguro daquilo que eu estava fazendo. Primeira coisa, cara, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso é fato. Então, se você não está confiante no seu trabalho, é porque está faltando conhecimento, seja da comunicação, seja conhecimento de você mesmo, seja conhecimento de equipamento, seja conhecimento de composição, qualquer raio que seja, você tem que ver aquilo que está faltando para você e investir em conhecimento daquela área. E eu percebi que o que faltava para mim era a área mais da fotografia. Por quê? Porque eu já tinha uma comunicação um pouco mais aberta. Eu fui muito tímido, fui abrindo. Depois que eu vi que eu tinha uma comunicação um pouco mais aberta, eu fui investir o meu conhecimento em melhorar a fotografia. Por quê? Porque eu precisava me sentir seguro. Mas eu não deixei de fazer as coisas, eu não deixei de mostrar o meu trabalho. Por quê? Porque eu aceitei quem eu era e aceitei o momento que eu estava. Quando eu fui investir em conhecimento, eu vi que existiam fotógrafos que não tinham uma fotografia não tão média para baixo quanto a minha, vamos colocar assim, mas se destacavam muito. Por quê? Porque eles aceitavam quem eles eram. E eles simplesmente aceitavam qual era o momento. Então, o seu momento hoje é de ser reconhecido pelo mercado? Não, o meu trabalho ainda não está o suficiente para ser reconhecido. Ok, o que a gente precisa fazer? Vamos investir em conhecimento, aceitar o nosso momento e fazer o melhor que a gente tem que fazer com o que a gente tem hoje. Por quê? Porque, de novo, você vai sempre ser a pessoa que vai ficar esperando o momento certo de postar sua foto. Sua foto não pode ser bonita hoje para os fotógrafos que você tem como referência, mas para os clientes que não têm conhecimento fotográfico, talvez sua foto seja linda. E principalmente para aquela pessoa que você fotografou, você não sabe o valor que tem aquilo para ela. Então, a partir do momento que você aceita o momento que você tá, você sabe talvez que sua fotografia não é a do Bigarelli, não é a do Ney Bernard, não é a do Vitor Lax, tá tudo bem. Aceita esse momento, mas não para de mostrar o melhor do seu trabalho, que foi o que eu fiz. Eu não parei de mostrar o meu trabalho, mesmo sabendo que ele não era o melhor do mundo. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E simplesmente eu aceitei quem eu era. Comecei a fazer aquilo que eu gostaria de fazer, ao invés de ficar esperando ou respondendo e obedecendo regras que eu teria que seguir. Consequentemente, sabe o que aconteceu? Virou um desejo pelos clientes. Por quê? Porque eu consegui me diferenciar do mercado. A partir do momento que eu aceitei quem eu era, eu comecei a publicar o que eu gostava e não aquilo que as pessoas queriam ver do casamento. Como, por exemplo, hoje. O que uma cerimonial pede para você das fotos do casamento? O corte do bolo, a foto dos padrinhos, a foto da noiva de costas de vestido, assim, de costinha, assim, ó, toda borboleta, toda princesa. É isso que você gosta de fazer? Se for, tá maravilhoso, mas se não é, o porquê que você tá mostrando isso? Então, aceita o seu momento, aceita aquilo que você quer. Consequentemente, meus amores e minhas amoras, a partir do momento que você aceita isso, você se torna uma pessoa muito mais confiante. A partir do momento que você mostra o seu trabalho, que você confia nele, você vai ter desejo pelos clientes. As pessoas vão entender as suas fotos, as pessoas vão gostar daquilo que você está mostrando e não se cobrando de um profissional de fotografia que não vai pagar suas contas. Sabe por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Porque eu quero que vocês tenham uma vida confortável com fotografia. Eu quero que vocês fiquem parando de sofrer com comentário de grupo de fotografia. Vocês ficam parando de sofrer, eu não vou postar essa foto no Instagram, porque o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? O que eu escrevo na legenda? Olha essa parada, vocês tentam ser tão perfeitos. A foto tem que estar perfeita, pós-produção. A pose tem que estar perfeita, guia de poses. O post no Instagram tem que estar incrível, curso de marketing online. Não consegui resultado com essas 3 coisas, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que comprar um curso tráfego pago para fotógrafo, saca? E aí vocês nunca vão chegar naquele ponto, que é vocês viverem a vida confortável dentro da fotografia, que é conseguir realmente ver aonde está o problema
e fazer a parada acontecer, independente do momento que você esteja, e aceitar que você tem muito a evoluir, aceitar que o momento que você está hoje não é o último, que você tem muita água para passar por debaixo da ponte, e quanto mais confiança você tiver no seu trabalho e mais sequência, que é o que eu vou passar aqui para você, mais a tendência de você conseguir realmente realizar seus sonhos dentro da fotografia como eu realizei. Exatamente foi isso que eu fiz. Eu investi em conhecimento para me dar confiança. Eu aceitei quem eu era e subi num palco de um Wedding Brasil para falar palavrão na frente de 2.500 pessoas. Por quê? Porque eu era daquele jeito. E ser daquele jeito me levou a falar lá. Sendo que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava completamente inseguro do meu trabalho. Uma história que eu quero contar aqui para vocês, fugindo um pouco do script, me convidaram para palestrar no Wedding Brasil em 2013. Olha que loucura isso. Em 2013 eu tinha 24 anos. Eu estava nesse começo de processo de aceitar quem eu era, qual era o meu momento, e quando eu comecei a publicar as fotos do que eu estava fazendo, me convidaram para palestrar no Wedding Brasil. E eu, na euforia, fui e aceitei palestrar, aceitei fazer a parada lá do Wedding Brasil, mas eu tinha tanta insegurança que eu não sabia o que falar. Sabe o que eu fiz? Fiz um curso do Lauro Maeda 2 dias antes da minha palestra para saber o que ele falava, porque eu achava a minha fotografia um pouco parecida com a dele. Olha a insegurança, e sendo que na hora que ele começou a falar, ele falou, cara, é isso que eu faço. Por que eu tenho tanta insegurança a falar e eu tenho que me comparar com um cara que é mais foda do que eu para poder mostrar para as outras pessoas? Então, quando eu aceitei, quando eu entendi que meu momento era aquele e fiz o que eu podia de melhor no meu momento, que você tem que fazer o melhor que você faz hoje, independente do seu equipamento, independente do seu cliente, acreditar que o seu trabalho é bom para aquelas pessoas, foi isso que fez o bagulho para mim voar, beleza? Então, ó, vou voltar no Slideshow aqui e vamos mostrar essa sequência de como você ser valorizado pelo seu cliente. O que acontece quando você toma as ações que eu vou colocar agora aqui na tela? Quando você vai tomando essas ações não funcionam, você acaba não tendo os resultados que você gostaria e você fica naquela tristeza dentro da fotografia. Ai, R$100 que você ganha no ensaio. Aí você vai atender, você passa 150, a pessoa quer 100. E ela não vê valor dentro da sua fotografia e você fala que o mercado tá uma merda. Que aí o problema é porque sua foto não tem pós-produção. E o problema... Vocês já estão ligados, né? Vocês estão ligados do que eu tô falando. Então vamos lá. O que não funciona para você vender o seu trabalho caro? O que não funciona, que é o que provavelmente você esteja fazendo hoje. A primeira coisa, não mostrar que o seu produto é bom. De novo, independente do momento que você esteja na fotografia, independente se sua foto é igual ao do melhor do mundo ou não é igual ao melhor do mundo, você tem que mostrar o que o seu produto é bom. Rafa, como eu vou mostrar que o meu produto é bom? Pela experiência que você vai passar para as pessoas, pela experiência que você vive com as pessoas e como você vai mostrar essa experiência. Uma foto, ela pode ser toda borrada, toda tremida, toda fora de foco. Se a noiva estiver abraçando o pai e aquilo passar uma sensação boa para ela, você tem um depoimento numa foto tremida, desfocada, cagada, fudida, toda zoada, de uma noiva abraçando o pai, você tem um depoimento daquela noiva falando que aquela foto fudida, cagada, desfocada, tremida, escura, é a foto mais importante da vida dela, você está mostrando que o seu produto é bom. Então você tem que mostrar que seu produto é bom, mesmo que você ache que sua fotografia não é esplêndida. Por quê? Porque se você mostra que seu produto é bom, você não agrega valor dentro do seu produto, você não se interessa pela história das pessoas quando você vai mostrar ele, a probabilidade é que as pessoas desvalorizem é muito grande. Você não tem confiança no que você está fazendo hoje. Você atende o negócio, o orçamento, que você não sabe o que falar. Você vai fazer um ensaio, você trava na frente das pessoas, você não sabe dirigir, você não sabe fotografar. Você se sente inseguro do que você vai entregar para o cliente. Por quê? Você quer saber o grau da insegurança? É a pergunta. Rafa, eu mostro as fotos para o cliente durante o ensaio ou não? Olha o grau de insegurança que a gente está falando. Galera, vamos fazer o melhor com o que a gente tem hoje e confiar no que a gente está fazendo. Comece a achar o que são as falhas reais do problema e não ficar maquiando, enchendo sua foto de borboletinha para maquiar um negócio que não tá bom. Não é assim que as pessoas vão valorizar o seu trabalho. Você precisa ter a confiança naquilo que você está fazendo. Não ter uma apresentação do seu trabalho, principalmente numa reunião. Se você não tem uma sequência de apresentação inteligente, você não sabe o que mostrar para a pessoa. Consequentemente, você vai mostrar aquilo que você acha que deve mostrar.
e aquela pessoa pode estar completamente desinteressada naquilo que você vai mostrar. E o cliente fica com cara de bosta te olhando. E você fica pensando, será que meu atendimento tá ruim? Será que eu tô com bafo? Será que meu estúdio tá fedendo? Começa a parar um monte de nóia na sua cabeça. Por quê? Porque você não tem uma sequência inteligente para apresentar o seu produto. Em todo o processo de valorização do seu trabalho, tem tanto a apresentação externa, que são as redes sociais, que é o site, que é o blog, que nisso a galera tá sem sequência também. Por quê? Porque se você não coloca lá todo dia uma foto falando da experiência que você teve naquela foto, você mostra que você não está trabalhando. Se você posta uma foto a cada 10 dias, você mostra que você não está trabalhando, que seu cliente não tem desejo pelo seu trabalho. Agora, se você posta todos os dias, que é uma sequência de apresentação do seu trabalho, você vai ver que mais pessoas vão se interessar. Por quê? Porque vai parecer que você é foda. Mesmo que você poste foto de 2015, posta todo dia. Por quê? Porque vai parecer que você está trabalhando pra caralho, saca? Então, não ter uma sequência de apresentação externa e não ter uma sequência de apresentação interna também é muito ruim. Por quê? Porque você não sabe o que mostrar, a pessoa meio que fica perdida no atendimento, você não sabe o que falar e no final de tudo vai ser guerra de preço, porque a grande maioria da galera sofre da mesma coisa. Aí quando todo mundo sofre do mesmo mal, que é essa insegurança, esse medo sobre o trabalho, recai na guerra de preço. Quem pode fazer mais barato leva e a grande maioria acaba reclamando do mercado por não ter essa sequência, não ter essa confiança. Uma outra coisa que não funciona se você quer valorizar a sua fotografia é não se interessar pela história dos clientes. Rafa, como assim não me interessar pela história dos clientes? Você não pode tratar essas pessoas como se elas fossem números, como se elas fossem cones, como se fosse mais um. Cada pessoa que vem procurar um trabalho de fotografia, ela procura específico naquele fotógrafo, onde ela vai conseguir, cliente, né, olhar para aquelas fotos e reviver aquele momento. Então, se você não conhece a história, se você não se interessa pela história dos seus clientes, eles não vão se interessar muito pela sua fotografia. Então, a partir do momento que você se conecta, o seu cliente vai buscar aquilo que ele quer, mostrar aquilo que ele quer, vender depois o que ele precisa, o que a gente vai falar um pouquinho aqui mais na frente, pode ser que não bata essa liga e, de novo, vai por preço. De novo, rola aquela parada. Eu só preciso de um fotógrafo, eu não preciso de um fotógrafo especial. Agora, se você se mostra um fotógrafo especial, um fotógrafo diferenciado, se interessando pela história das pessoas, querendo participar da história das pessoas, você se torna alguém de valor, você se torna alguém importante, você vai ser indicado, você vai ser valorizado por aquela pessoa e isso faz toda a diferença. Então, isso não funciona, beleza? Agora, o que funciona? Primeiro de tudo, não se comparar. Você, de novo, saber que está fazendo o seu melhor. Se você entrar na noia da comparação, de novo, se você entrar na noia da comparação, sempre o seu trabalho vai estar abaixo da média. Por quê? Porque você vai estar mirando sempre nas suas referências e o seu trabalho sempre vai ser abaixo daquilo. Então, a partir do momento que você começa a se comparar com os outros fotógrafos, você deixa de mostrar o seu trabalho, consequentemente, você vai tendo cada vez mais desconfiança, insegurança em relação ao seu trabalho e, consequentemente, menos clientes. Você tem que saber que você está fazendo o seu melhor. Como que você vai saber? Investindo naquilo que você sente falta. O que é falta? Comunicação. O que é falta? Talvez pós-produção, talvez direção de pessoas, talvez fotografia. Mas você tem que saber que você tem que fazer o melhor do que você está fazendo agora e defender isso. Defender o seu produto. Como que você vai defender o seu produto? De novo, contando a história daquela foto. Fotografia é história. Então não tenha mais dúvida do que postar numa legenda. Olha a insegurança de novo. Vocês deixam de postar trabalho de vocês porque vocês têm insegurança do que vai escrever. Ah, pelo amor de Deus, meu amor e minha amora. É simplesmente você contar a história daquela foto. Mas, ó, você não se interessou pela história. Você simplesmente foi lá, tratou as pessoas como cone, pegou um guia de pose, ficou posando as fotos, olhando pro negócio, chegou em casa, colocou borboletinha na foto, entregou pro cliente, e aí, agora, o que eu escrevo? Ah, Maria e João, pré-wed incrível, fenomenal. Ah, parabéns, quem vai se conectar com isso? Para valorizar a sua fotografia, você tem que mostrar o seu melhor, parar de se comparar e se interessar pela história das pessoas para que isso gere valorização, para que você consiga oferecer para as pessoas aquilo que é a mais, entregar mais do que prometeu. Por quê? Porque se você ficar sempre naquele nicho, naquele negocinho, você sempre está entregando a mesma coisa. Ai, o meu ensaio são de 20 fotos em 1 hora. Ai, o meu casamento são 8 horas de contrato. Cara, você quer que sua fotografia seja valorizada? Você vai chegar para o seu cliente, vou até puxar minha cara aqui. Você quer que sua fotografia seja valorizada? Você vai chegar para o seu cliente e falar, eu não tenho limite de hora.
Por quê? Porque você está planejando a sua história, seu casamento, há mais de 2 anos, 3 anos. Você sonha com isso desde quando você tinha 5 anos. Você sonha em casar na praia, descalço, fazer o rolê todo, ficar com 3 dias de festa desde quando você tinha 10 anos. Então, o meu trabalho não é medido em hora. O meu trabalho é viver junto com vocês um momento e transformar esse momento em fotos de recordação fodas para vocês. Então, o meu trabalho não tem limite de hora. Por quê? Porque a história de vocês também não pode ter limite de hora. Será que a pessoa vai se interessar ou não pelo meu trabalho? Porra, galera, então sempre entreguem um pouco mais daquilo que vocês estão prometendo, porque é isso também que vai fazer a sua fotografia valorizar. Se a pessoa... vamos combinar aqui, não é legal quando você vai num lugar e a pessoa te dá mais do que você comprou? Cara, você sente aquela a loja, o estabelecimento, aquilo que você foi fazer uma compra, você foi viver uma experiência, você tende a voltar, você tende a falar para as outras pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa te valorizou e, consequentemente, você vai valorizar ela. Falei certo? Acho que sim. Aliás, um vai valorizar o outro quando você entrega mais do que você prometeu. Então, vai doer. Mas eu vou trabalhar mais do que 8 horas, mais do que 10 horas dentro de um casamento. A Jojo foi uma das noivas aí que mudaram, que mudou o rumo da minha fotografia, muito nesse momento que eu estava falando para vocês antes, de me aceitar, de buscar aquilo que eu queria, que era fazer um casamento na praia. Primeiro casamento na praia que eu fiz, eu pedi para um fotógrafo para me levar junto, e eu pagava todas as minhas despesas, hospedagem, tudo, eu só queria ir. Eu não tive a insegurança de pedir. Por quê? Porque eu confiava no meu trabalho e ia fazer o melhor naquele momento. Depois que eu fiz esse casamento, apareceu a Jojo e me levou para fotografar em Búzios, cara. Para fazer o meu primeiro casamento na praia com o meu nome. Mano, olha que louco isso, cara. E olha que louco. A segurança que eu tive lá atrás de pedir para um fotógrafo me levar para a praia, me levou aí pro casamento da Jojo, que foi a mudança da minha fotografia. Foi a mudança da minha vida, onde eu pude ser quem eu era dentro daquele casamento, sem o limite de hora. No casamento da Jojo, sabe o que aconteceu? Apagaram-se as luzes. Apagaram-se as luzes, vamos todo mundo embora, foi cerimonial embora, foi banda embora, foi todo mundo embora, mas a história não acabou, irmão. A história ia pra pousada depois. Eu fui o único fornecedor que ficou lá. E muito provavelmente troca mensagem, a gente não com tanta frequência, mas a gente troca mensagem, a gente troca uma ideia. Cara, por quê? Porque eu fiquei lá até o final e eu mostrei como aquilo era importante. E as fotos que eles têm naquele momento, se não fosse essa entrega mais do que o prometido, muito provavelmente eu não teria sido tão bem valorizado pela cerimonial. E para vocês terem uma noção, foi a Jana que falou para mim que eu sou um pouco perdido no Instagram. Chegou um convite para a gente participar de um evento só de cerimoniais em Búzios para a gente falar sobre fotografia de casamento. Cara, a gente tá a 2.000 quilômetros de Búzios. 1.500, 1.200. Não sei. Foi isso, cara. Acabou o casamento, todo mundo foi embora. Quem ficou? Nós. Quem vai ser valorizado? Na época, estava começando a querer engrenar os casamentos na praia e hoje vive na praia. Por quê? Porque eu fiz essa sequência que eu estou falando aqui para vocês. Quando eu falo numa sequência de atendimento, você tem que ter uma sequência para mostrar o melhor do seu trabalho. E qual que é o melhor do seu trabalho? Aquilo que você está fazendo agora. Não é o que você vai fazer daqui 2 anos. O melhor do seu trabalho é o que você está fazendo agora. Então, se a pessoa chegou para falar com você, é porque ela viu o seu trabalho e se interessou por ele agora, não pelo trabalho que você vai fazer daqui 2 anos. Então, entenda o que aquela pessoa quer do seu trabalho. Qual que é a sequência que eu tenho no meu atendimento? Pergunte para o seu cliente o porquê que ele mandou uma mensagem para você pedindo um orçamento. Fulano, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiramente, parabéns pela decisão de se casarem. Fico muito feliz que vocês gostaram do meu trabalho. Mas, o que fez dentro da minha fotografia vocês pedirem um orçamento para mim? E olha que louco. Cara, muitos clientes meus entram na live. O noivo desse final de semana falou que é meu fã. As dicas que eu dou aqui, ele aplica no negócio dele. O Júnior da Melissa também falou que todo dia, quando eu fazia o Trocando Ideia, estava no horário dele ouvir as aulas lá, ele ouvia as aulas. Então a galera acompanha. Por quê? Porque eu sempre entrego mais do que eu prometo. Eu sempre vou naquilo que o cliente precisa, sendo confiante e defendendo sempre a minha opinião. Então tem uma sequência para atender. Por quê? Porque você vai mostrar o melhor do seu trabalho e, de novo, entregue sempre mais do prometido. Por quê? Porque quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Isso aqui. A Jojo entrou aqui, mas sexta, sábado e domingo fizemos o casamento da Bruna e do Padete, da Bruna e do Vitor, em Toque Toque Pequeno São Sebastião.
E ela fez um agradecimento a todos os fornecedores pelo trabalho, obrigado pela paciência, pelo suporte, pelo trabalho foda, mas em especial, ela agradeceu a assessoria que cuidou de tudo, fornecedores que se transformaram em amigos. Ou seja, nós fomos os únicos fornecedores dentro de todos que ficamos os 3 dias junto com eles, na sexta, no sábado e no domingo. Para quê? Para contar a história, entregar mais que o prometido, me interessando por eles. Por quê? Porque essas pessoas vão valorizar. E aqui o que acontece? Nós somos agora especiais para essas pessoas. Nós vamos conseguir com que ela valorize o nosso trabalho. E qual que é a consequência de você entregar? Qual a consequência de você confiar no seu trabalho? De você não ficar se comparando, porque o problema está aí. Não interessa hoje se você tem uma foto boa ou não. Interessa o que você está fazendo agora. Se ela não é boa, tempo e o seu investimento em conhecimento vai melhorar elas. Mas, para o seu cliente, para a pessoa que está seguindo o seu trabalho, aquilo pode ser bom. E você está se cobrando, você está se travando porque você não confia no seu trabalho. Então, o que acontece? Uma entrega foda, o que acontece? Indicação. Pessoas que querem você perto, que se transformam em amigos e indicam o seu trabalho. É assim que a gente vai prosperar dentro da fotografia. Não é passando desodorante em fedido. É, sim, aprender a fazer uma fotografia foda, de destaque, criativa, onde você seja feliz fotografando, que você tenha consciência daquilo que você está fazendo. Mas você precisa aprender também a se comunicar com as pessoas. Você precisa aprender que os seus clientes são pessoas que têm sonhos. Os seus clientes são pessoas que querem te valorizar. E no frigir dos ovos, quem está se desvalorizando é você. Porque você não confia na sua fotografia. Você não confia na legenda que você vai apresentar no Instagram. Você não confia se você mostra a foto para o noivo ou não. Você não confia na sua fotografia ao ponto de ter que apelar para pós-produção mirabolante. Você não confia na sua fotografia que você acha que todos os problemas, a direção de pessoas, a edição, o tráfego pago, o marketing para fotógrafo, isso tudo vai resolver. E na verdade, quem está desvalorizando é você. Então, comece a valorizar um pouco mais o seu trabalho para que os clientes comecem a valorizar. Como? Se entregando mais, estudando mais, parando de dar desculpa e sabendo que o momento que você está vivendo agora é a verdade, é a realidade. Não viva daqui 2 anos a 51,2 que você não tem ainda. Não viva daqui 2 anos você fechando casamentos a 10 mil reais. Se hoje você precisa fechar por 1.000, fecha lá, faça o seu melhor, confie no seu trabalho, se interesse pela história das pessoas. Por quê? Porque de 1.000 vai para 1.500 você fazendo isso. Depois de 1.500 vai para 2.000. Depois de 2.000 vai para 3, para 4, para 5. Por quê? Porque você se interessa pelas pessoas e você sabe que você está fazendo o seu melhor. Então, o problema da desvalorização do mercado não é por parte dos clientes. Por quê? Porque ele busca um fotógrafo para registrar um momento especial da vida dele. Você acha que rola guerra de preço por quê? Porque tá todo mundo tão inseguro e, eu faço por menos. Mas eu te dou um quadro. Mas a minha foto tem Photoshop. Mas a minha foto não sei o quê. Eu tenho seguidor. Gente do céu. Então, o que a gente precisa fazer? Lógico, a gente precisa ter uma fotografia maneira. Precisa. Como vai vir isso? Com estudo, com tempo, com dedicação. Fazendo o melhor que você tem hoje. A gente precisa se comunicar melhor? Precisa. Como vai fazer isso? Com tempo, dedicação, mas fazendo o melhor que vocês têm hoje e não ficar esperando 5D Mark 200 que vai lançar daqui 10 anos e você não tem ainda. Se você não se ligar, pequeno e pequena gafanhoto, e continuar fazendo tudo daquele jeito errado lá, você vai continuar tentando engrenar no mercado. Você vai continuar sem ter o diferencial. Por exemplo, qual que é o diferencial que fez a Bruna indicar, que fez ela falar que a gente virou amigo? Algo que ninguém fez. Bruna, eu vou ficar os fucking 3 dias no seu casamento, porque eu quero fotografar essa história. Algum outro fotógrafo deu tanta importância para o que ela queria? Não. O outro fotógrafo, talvez que ela tenha cotado, falou que o trabalho dele durava 8 horas. E se ele quisesse que ia na sexta e que fosse no domingo, era mais caro. Mas Rafa, você foi de graça? Não, eu cobrei. Só não coloquei empecilho. Eu não coloquei empecilho pra ir na sexta. Vai ter festa na sexta, você vai? Tô junto. Vai ter festa no domingo, você vai?
vai, tô junto. Sacou? Se ligou? Olha o diferencial aí, isso sem contar a fotografia. Se você não fizer isso, você vai continuar inseguro com o seu trabalho, não mostrando o melhor, não fazendo aquilo que você tem vontade de fazer. Você tem as fotos que você mostra hoje, falando diretamente para vocês que estão aí. Ó. As fotos que você posta hoje, é o que você gostaria de postar? Você está postando as fotos que você gosta ou as fotos que você acha que o cliente vai gostar? Ou as fotos que você acha que o fotógrafo vai gostar. Quais fotos você está publicando? Muito provavelmente você está preocupado com o que as outras pessoas vão falar. Você está preocupado com, se vai X ou Y vão falar alguma coisa. Você não está preocupado com o que você gosta e aí gera toda essa insegurança no trabalho. E se você continuar fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo antes desta live, com insegurança, achando que sempre o do outro é o melhor, que você não posta porque se sente com medo, que você tem insegurança de fazer uma legenda, você nunca vai ser feliz com o seu trabalho. Você sempre vai estar lá atrás dos outros, sempre vai estar achando que as coisas não funcionam exclusivamente para você, porque você foi uma cagada divina que não era para dar certo. Vamos combinar que não, que todo mundo tem potencial, todo mundo pode fazer a diferença na vida das outras pessoas e a diferença na própria. A primeira coisa que a gente tem que fazer é confiar naquilo que a gente faz. Se você não confia naquilo, as outras pessoas não vão confiar também. Então, liga o foda-se, irmão. Depois que eu liguei o foda-se, as coisas aconteceram. Depois que eu parei de me preocupar se o fotógrafo X ia gostar, cerimonial ia falar alguma coisa, cara, quando eu poderia imaginar que eu ia fotografar um casamento descalço, mesmo que seja na praia? Quando eu ia imaginar que eu poderia ficar 3 dias com o cliente, curtindo a vibe com eles na praia, o RU, 3 dias sossegado, como se eu fosse um convidado? Talvez eu nunca poderia imaginar isso se eu não tivesse colocado as coisas em prática, se eu não tivesse confiado no meu trabalho e oferecido e falado para essas pessoas que pode acontecer. Vamos botar essa parada para funcionar. Pega hoje e já começa a ver aonde você pode melhorar na comunicação com seus clientes. Você tem casamento sábado que vem? Você tem ensaio essa semana? Troca uma ideia com essa galera. Já começa a mexer o doce, começa a se importar com essas pessoas, começa a saber que música a pessoa gosta, o que ela sonhou pro ensaio dela. Se conecta. Por quê? Porque as coisas tendem a acontecer e você ficar muito, muito, muito mais seguro do que você tá fazendo. Beleza? Belezinha, belezinha? Então, galerinha, vamos lá. De uma vez por todas, viver o lado bom, viver uma vida confortável com a fotografia não é um bicho de 7 cabeças. E lado bom e lado confortável depende de cada um. O que é uma vida confortável para você pode não ser para mim. Então, qualquer pessoa, fotógrafo, plano A, plano B, fotógrafo experiente, tem a possibilidade de viver uma vida confortável com a fotografia. E ela não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio tão difícil assim como construir foguete. O que a gente precisa? Ter confiança no nosso trabalho, aceitar que a gente sempre tem algo para melhorar, aceitar que o momento que a gente está agora é o que a gente vive e eu vou fazer o melhor nesse momento e sempre defender o meu trabalho com unhas e dentes e não ter vergonha de publicar ele. Por quê? Porque é o que você está fazendo sem se comparar com outras pessoas. Então vamos mexer o doce, vamos parar com essa frescura de legenda, vamos parar com essa frescura de que vão achar e vamos mexer o doce, fazer a coisa acontecer para que as pessoas vejam valor nas nossas fotos. Entregue o dobro do que você está entregando hoje para os seus clientes em doação pessoal. Não estou falando em quantidade de fotos. Em doação pessoal. Defenda 2 vezes, 10 vezes mais o trabalho que você tem hoje. Por quê? Porque você defendendo ele agora, fazendo aquilo que você acredita, muito provavelmente lá na frente as pessoas vão ver que realmente você é uma pessoa diferenciada, gerando desejo e fazendo como a Bruna fez, de colocar a gente 3 dias num casamento muito, 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 muito foda, que a Jana foi jantar com um chefe de cozinha, que ela arrumou o prato pra galera comer lá, porque no casamento dela não tinha buffet, era uma outra parada, que era só de comidinha, e ela falou, mano, a galera precisa comer, e ela mandou num restaurante de chefe de cozinha. Por quê? Porque ela valoriza o nosso trabalho. Então, vamos parar desse nheco-nheco, vamos parar desse tralalá, e vamos botar o negócio pra rodar com confiança, e sem ficar pensando que as outras pessoas vão achar. Se você foi contratado para aquilo, faça o seu melhor. Defenda aquilo, se interesse pela história das pessoas. Mostre para as pessoas que você se interessa por elas e mostre que seu produto é bom. Fale que o seu produto é bom.
fotos incríveis, uma experiência incrível. Por quê? Porque o seu cliente não tem conhecimento de fotografia. Lógico que você precisa ter uma fotografia boa, mas se você defender a sua fotografia, ela fica melhor ainda. Existe uma lógica, existe uma sequência, existe um passo a passo para você viver o lado confortável, a vida confortável que você quer com a fotografia. O que está faltando para vocês é o caminho, o direcionamento. Vocês estão lotados de informação na cabeça, achando que todas as outras paradas são um problema. E o grande problema está em a gente ficar jogando a culpa para as outras paradas.